você deve estar acompanhando a polêmica a respeito do auxílio moradia dos juízes. Bora conversar sobre isso? Por esses dias, a esposa do juiz Sérgio Moro usou suas redes sociais para reclamar da imprensa que colocou em evidência o fato desse guardião da honestidade brasileira ter sido pego com a boca na botija. Aliás, não sei se é com boca na botija. Na verdade, era enchendo o bolso com auxílio moradia, apesar de já possuir imóvel em Curitiba, lugar onde reside com sua digníssima. Na postagem, ela usa uma fotinha com um jornal servindo para embalar bananas. E reclama, dizendo que para o bem e para o mal, a imprensa separa o joio do trigo e resolve publicar o joio. Ela só não percebeu que tudo isso virou notícia porque o juiz Sérgio Moro, que adora posar de trigo, tá mais pra joio, viu? Ao ser questionado sobre a situação, o juiz Sérgio Moro só piorou as coisas. Tentou se justificar dizendo que receber esse auxílio moradia era um complemento à falta de reajuste nos salários dos pobres juízes. Inclusive, quem concorda com o Moro é o desembargador José Antônio de Paula Santos, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar de possuir 60 imóveis na cidade, ele não abriu mão dos 4 mil por mês de auxílio moradia não, viu? Primeiro ele disse, todo mundo recebe, os outros magistrados também recebem, ora mais. Eu queria ver, era tudo quanto é magistrado pulasse de cima de um prédio. Se tu ia também. O desembargador reforça que o auxílio moradia serve sim como uma justa compensação pela falta de reajuste salarial dos magistrados no Brasil. Dá até vergonha ouvir um argumento desse em um ano em que o governo Temer derrubou 4 vezes o reajuste do salário mínimo, num país onde quase metade da população vive com menos de um salário mínimo. Tô falando de gente que rala muito, ganha pouco, mora de aluguel e não recebe um auxílio como esse que o juiz considera justo receber do alto dos seus privilégios. Porque vou te contar, no Brasil, se você der um Google na palavra privilegiado, era para aparecer a foto de um monte de juízes e políticos sorridentes, rindo da cara do povo brasileiro, no caso, né? Falando em políticos e juízes, não é que tem uma coincidência nessa história? Políticos vivem liberando privilégios para o judiciário. E o judiciário vive liberando os políticos pelos quais eles têm apreço. Que tal o retorno dele à cadeira de senador? No final das contas, auxílio moradia não faz sentido para quem já recebe salários altíssimos. Só de auxílio moradia, o Brasil já gastou mais de 800 milhões de reais. A gente está falando de dinheiro público, que sai de áreas como saúde, educação, moradia, pra gente que realmente não tem como pagar um aluguel, mas que garante a mordomia de gente que ganha muito. E falando em mordomia, não é que a casa do juiz Marcelo Bretas é assim uma casa de revista. É sério, é de revista mesmo, não é modo de falar não. É luxo e riqueza sustentados por nós, pobres mortais. Pior não é isso, pior é ver gente que acredita que isso aí tá certo. Eles estudaram pra isso. De acordo com a ideia infeliz de meritocracia, esse povo pode tudo. Porque eles deviam ter estudado para assumir o cargo e garantir que a justiça no Brasil seria aplicada igualmente para cada cidadã e cidadão brasileiro. Olha, mas eu tenho certeza que existem sim juízes corretos que resolvem assumir esses cargos para garantir que a justiça, num país tão injusto como o nosso, possa ser melhorada. Mas não é o caso de quem posa de guardião da ética, mas entra na justiça para receber auxílio moradia quando não deveria. Mas eles não estão fazendo nada ilegal. Isso só mostra que vários aspectos da legislação brasileira têm que mudar. Tô cansada de lei que só serve para garantir que quem tem muito continue tendo demais e quem não tem nada continue sem ter. Quando os juízes ou os políticos fazem esse tipo de coisa, eles estão enfiando a mão no nosso bolso para ganhar mais, mais e mais. Por fim, eu quero falar contigo, que como eu, é filha de liso, rapá. Nós somos criados ouvindo dizer que juiz, governador, deputado é bicho poderoso, que a gente tem que ter cuidado e respeitar. Respeitar, nós temos que respeitar todas as pessoas, independente do cargo que elas ocupam na sociedade. E tem uma galera que tá aí no alto escalão social
que não merece respeito. Pelo contrário, precisa começar a ser enfrentado nesse país. Gente que está acostumado a nos ameaçar quando são questionados pelas falcatruas que fazem. Bora parar de pensar desse jeito? Esse nosso pensamento faz com que pessoas muito bem pagas, que têm a obrigação de atender o interesse da população, passem a trabalhar para atender seus próprios interesses. E o povo que se exploda. Por isso, quando alguma dessas autoridades corruptas tentar tirar os seus direitos ou calar a sua voz, não caia nessa de quem mandando estudar? Porque o caba que estudou para chegar lá e tirar de quem não tem, pode até ter estudo, mas não tem sabedoria e não serve para ocupar esse cargo. Auxílio moradia para juiz ou para político não faz nenhum sentido. Quem precisa desse tipo de auxílio são as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil que vivem pelejando para conseguir pagar o aluguel ou a prestaçãozinha da casa, que tira da boca dos próprios filhos para garantir um teto para morar. Essas pessoas, sim, merecem um auxílio moradia. O único auxílio que os políticos e os juízes corruptos merecem é um auxílio vergonha na cara, que o povo brasileiro tem condição de dar quando a gente criar consciência e resolver enfrentar o que está errado nesse país.